Fala meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace Oliveira, para quem não me conhece. Trago hoje, dia 24 de fevereiro, mais uma análise dos futuros índice dólar. A gente vai estar analisando os principais movimentos. Para você que está chegando agora, se inscreve aí no canal, ative as notificações e também deixe um gostei neste vídeo, que vai ter um conteúdo bem interessante. E para vocês que me acompanham, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam do mercado financeiro, querem aprender a operar, para a gente acabar com esses conteúdos pobres de informação que a gente encontra por aí no YouTube. Então esse foi um dos principais motivos que eu voltei a gravar vídeos e também fiz um Instagram para postar conteúdos educacionais ricos em informação, que tem informação relevante. Vou deixar aí no canto também o endereço do Instagram para vocês que têm me acompanhar. A gente vai criar também um Telegram, daqui a alguns dias a gente vai criar um Telegram, um grupo aberto, e aí vocês vão poder interagir, postar os seus estudos, então a gente vai poder ter uma interação bem legal, tá? Espero que seja bem interessante para vocês também. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o meu gráfico. A gente percebeu que o preço ele executou um movimento de queda muito forte. Ontem eu acabei não gravando a análise, tive um compromisso, mas tivemos um movimento de alta que era mais provável aqui no fechamento do dia anterior, com a abertura em gap de alta do dia de ontem. A probabilidade seria de executar um movimento de alta, porque a gente observa o IFR, indicador de momento, observa, por exemplo, o OBV também, observa o estocástico, observa o IFR, o MACD, todos eles estavam dando divergência. O que acontece? Então o preço esticou demais, isso não torna uma venda interessante para os vendedores, é um preço muito barato, acaba chamando novos compradores, porque, por exemplo, a tendência do semanal ela virou, só que aí a gente tem também uma média de 20 períodos, que muitas vezes acaba sendo um ponto de compras. A gente precisa entender que o comportamento do gráfico maior, ele é muito importante. Claro, os comportamentos dos gráficos menores vão gerar os movimentos dos gráficos maiores, só que quem manda seria o gráfico maior, é onde entra mais volume financeiro, então vão encontrar mais suportes, mais resistências mais importantes, onde entra mais dinheiro, beleza? Bom, então tivemos um dia de alta depois daquela divergência. Então quem, por exemplo, aguardou o preço fazer um rompimento, testar a máxima do dia anterior e depois traçou um Fibo dentro desse movimento aqui de alta, conseguiu pegar bons movimentos, tá? Se comprou aqui, realiza uma parcial aqui, por exemplo, nos topos anteriores e segue comprado com preço e a alta continua ainda no dia de hoje para completar um alvo que a gente tinha aqui. Então quando a gente coloca um Fibonacci dentro desse pivô de alta que tivemos, ó, esse pivô de alta aqui, ó, esse movimento que foi o movimento principal, o comportamento do preço mudou. Então aqui a gente tinha, por exemplo, um movimento de consolidação. Aqui a gente muda de comportamento, porque a gente faz um pivô no meio da consolidação e começa a subir. Sem contar também que lá no gráfico maior, lembra que eu falei para vocês como a gente pode identificar o poder da nova tendência? Quando a gente começa a confirmar a tendência. Então deixamos muita dificuldade, aqui a gente começa a confirmar que temos bastante força vendedora, a gente pode traçar uma linha de tendência de baixa aqui, e uma linha de retorno aqui. Esse ponto seria um ponto interessante, que é uma amplitude que não torna tão interessante o preço assim para os vendedores. Pena que o preço foi de uma vez só, buscou em gap, e a gente não conseguiu participar desse movimento de baixa. Muito bem, lá no gráfico de 60 minutos a gente teve aquela situação que eu já mostrei de divergências, então executamos em probabilidade maior esse movimento aqui. Então esse movimento ele ainda está vigorando quando a gente abre no dia de hoje. Por quê? Porque a gente tem Fibonacci nessa região. Ó. Deixa eu colocar também uma linha central aqui nesse canal, tá? Rapidamente. E a gente ajusta esse canal para o gráfico 60 minutos. Coloca esse topo aqui e esses fundos, a gente percebe que fica mais assertivo, então calibrando esse movimento para um gráfico menor, tá? Aí a gente coloca lá no 10 minutos e temos essa situação aqui de pivô. A gente pode pegar o nosso Fibonacci e traçar aqui dentro desse pivô, coloca o ponto 618, opa, percebe que já foi atingido o alvo, o preço realizou uma retração. Então aqui nesse patamar, hoje, quando o preço abriu aqui, ele estava muito próximo de atingir o alvo, o segundo alvo de Fibo desse movimento aqui que tivemos de queda, desculpa, de alta aqui. Então ele estava muito próximo, eu esperei o preço chegar nessa região de 100%, junto com
um nível muito importante, que é uma resistência agora, que foi suporte. Percebam quantos toques a gente realizou aqui nesse suporte. Após uma queda, se segurou, realizou uma retração um pouco maior. E aí o preço vem visitar hoje e entrega pra gente dificuldade. Olha só quantos pavios a gente deixa acima dessa região, quando rompemos a média de 200 descendente. Então essa região aqui entrou bastante vendedor para segurar o preço. Então o volume ele estava assim, o mercado à vista abriu e aí deixa uma barra de cotação vendedora. Lá no gráfico menor a gente entende que estávamos já fazendo um pivô de queda. A gente observa o comportamento do preço. Nas últimas quedas não tivemos tanto volume financeiro assim. Então a gente pode calcular que o preço vai executar no mínimo esse movimento aqui. Só que, como a gente entrega bastante volume e é uma região importante, a realização dos players vai ser muito maior. E adivinhe, a gente vai fazer o que? Dobrar essa expectativa. Isso é price action, tá, gente? Junto com enxergando o gráfico maior, um contexto importante, a gente pode dobrar essa expectativa. Olha onde é as mínimas do movimento. Outro ponto interessante é que lá no 2 minutos, a gente pode traçar, por exemplo, só uso às vezes 2 minutos para traçar alvos de pivô, tá? Não opero por esse gráfico, acho que tem muito ruído. Traçar, por exemplo, esse pivô de queda que mudou a tendência. Olha só, a gente pode colocar, por exemplo, o ponto de 61,8. Aqui, a gente pode realizar aqui, por exemplo, uma parcial no 100, no 111, se a gente conseguiu pegar esse movimento, quebrando essa linha de tendência também. Essa linha de tendência foi quebrada, foi violada. E depois expandir esse Fibonacci, colocando aqui, por exemplo, o ponto 50. Realizar uma parcial aqui, caso você entre com 3 contratos, dá para fazer isso, tá? E depois o ponto de 38,2, fazer a realização aqui, tá? Eu tinha vindo um pouco mais abaixo, resolvi, né, colocar a minha saída aqui no final dessa barra, que teve um forte volume comprador. O preço ficou por 15, 20 pontos de pegar a minha saída, mas aí começou a demonstrar força. Olha o volume dessa barra, acredito que seja o maior volume do dia até então, no dia de hoje. E aí não pegou, começou a demonstrar força compradora, eu saí do trade. Ainda bem que eu saí do trade, que aí mudou o comportamento. Lá nos 5 minutos a gente percebe que aqui a gente quebra uma linha de tendência, faz um pullback por cima da média móvel de 20 e aqui começa a entregar força compradora, tá? Aqui poderia até ser uma entrada no 5 minutos, no 10 minutos eu não vi tão claramente, mas nos 5 minutos seria interessante para você voltar, enxergar uma volta do preço até as regiões de máximas, tomando cuidado, é claro, com a retração desse movimento. Beleza? Então hoje tivemos uma operação muito interessante, que foi essa daqui. Tivemos também aqui, para quem não conseguiu pegar essa queda, esse inside bar. Esse inside bar possui esse risco dessa barra. Seu stop está acima dessa barra e seu alvo é 2 vezes isso daqui para baixo. Então aqui você tem uma vez. Se você entra com parcial, você pode, com 2 contratos, você pode, por exemplo, realizar uma parcial no meio do caminho. E aqui tem 2 vezes seu risco para baixo foi atingido. Operação também vencedora com risco de 2 para 1. Aqui no teste, né, a gente teve também um ponto importante, que foi testar essa máxima. Não consegue, dificuldade, mas percebam que temos um afastamento ainda da média com o preço. Isso é muito importante. Quando a gente faz um movimento de pivô de queda aqui e a média ainda está ascendente, eu não gosto muito dessa ocasião. Prefiro esperar uma aproximação da média e ver qual que é o comportamento que o preço vai deixar. Então aí sim, nessa barra aqui, por exemplo, ó, seria um ponto interessante de entrada, porque aí já deixamos uma barra de força em cima da média móvel de 20 períodos. Se perder a mínima, muito provavelmente a média não vai segurar, tá? A gente vai executar alvos do pivô que se formulou acima dela, que está já bem próximo. Aconteceu um evento técnico em cima da média móvel, o preço é mais importante que a média, depois consequentemente ela pode virar, tá? Então aqui temos um próximo alvo, colocando o ponto de 61,8. Posso realizar uma parcial em 100%, depois coloco o ponto de 50%, realizo aqui no 100 ou no 111 junto com esse fundo anterior, tá? O preço acho que nem veio completar, chegou no fundo anterior, não chegou no fundo anterior, olha só. Então realiza um pouquinho antes, coloca aqui no 111, não foi até a média de 200 períodos descendente também,
Até peguei uma venda aqui também nesse patamar, mas aí eu saí com poucos pontos porque meu alvo estava um pouquinho mais embaixo nesse fundo aqui. Então foram essas oportunidades que eu enxerguei. Aparentemente isso é um triângulo. A gente está formando aqui o que aparenta ser um triângulo ascendente. Vamos ver se dá continuidade no pregão de amanhã. Triângulo ascendente tem uma leve inclinação altista, implicação altista, para talvez vir fechar esse gap, tá? Mas isso só vai confirmar quando o preço fizer, beleza? Dólar, não operei o dólar hoje, pessoal, mas pelo que eu vi não perdi nada, porque foi um gráfico, tinha um gráfico bem confuso, temos uma linha de tendência aqui nessa região, o preço veio tocar, não deu uma venda interessante, ficou lateral, tá? Então temos a abertura do preço já aqui embaixo, não compraria, tá? Por baixo dessa linha de tendência, por baixo da média de 200 períodos flat, por baixo, tocando também aqui no fechamento do dia anterior. Então aqui no máximo que eu poderia pegar, tá? Observando todo esse contexto, não operei o dólar hoje, mas seria uma venda aqui nesse patamar, ó. Seria a visita do fundo anterior ao menos. Então o preço vem, após perder essa barra aqui, a visita aqui no fundo anterior seria uma operação plausível, pegando uma parcial, imaginando que talvez a gente ia executar novos comportamentos como esses daqui. Só que aí o preço não veio executar, ele resolveu ficar lateral, consolidado aqui, não faz o rompimento, não faz o movimento de alta e nem o movimento de baixa, beleza? O dólar não tem muito a se falar. Então aqui no gráfico diário do dólar, voltou para aquela faixa de negociação que a gente tinha, pode ser que se tornou um triângulo ascendente, tá? Pode ser que se torne um triângulo ascendente, também tem uma leve implicação altista ainda, mas precisa ser confirmado pelo preço. O índice, no gráfico diário, a gente está fazendo um movimento de retração do movimento de queda, natural que ele faça isso, já estava bem precificado, mas a tendência ainda, por enquanto, segue de queda. Então a gente pode até traçar uma linha de tendência aqui, uma linha de retorno aqui, aguardar onde o preço começa a sentir. Já estamos aqui mais ou menos no meio desse canal de queda, pode servir como região de resistência para voltar aos movimentos de queda, tá? Mas aí também vamos ter a confirmação nos próximos dias, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, bons estudos a todos, um ótimo restinho de semana. Grande abraço e até a próxima análise.